Então, vamos dar início à nossa, talvez, última sessão Sim, do estudo do livro Fogo dos Monges Bom. Já terminamos a história e agora estamos acompanhando a atualização que os autores do livro nos presentearam com um prólogo, né, um adendo do livro. Vou tirar o destaque aqui e iniciar a nossa sessão com uma breve meditação, um breve momento de contemplação, de descanso, de conexão com o momento presente. Nós tivemos a oportunidade neste ano de estudar de um modo bem aprofundado a tradição que muitos de nós aqui seguimos com bastante diligência. É uma tradição extremamente compassiva, extremamente libertadora, extremamente iluminadora e acessível, apesar de ser uma das escolas do Tibete que menos se propagou, tanto dentro do Tibete quanto fora do Tibete. Nós estudamos a história do Bon e nós vimos que é uma história de resistência, uma história de sobrevivência, uma história de superação. Durante vários momentos, o Bon foi perseguido, seus monges foram perseguidos, seus mosteiros foram destruídos e os ensinamentos perseveraram, né? Os mestres perseveraram, os praticantes perseveraram. O Dharma, os ensinamentos perseveraram. Então, nós temos muita gratidão e muito senso de responsabilidade também, né, de podermos praticar essa tradição que encontrou aí nesses três monges que foram protagonistas do livro os, os bastiões de mais uma sobrevivência da tradição. E a tradição, ela tem entre os seus ensinamentos mais elevados o Dzogchen, que é o principal ensinamento que o nosso professor mais próximo, Tenzin Wangyal Rinpoche, foca, né? O nosso professor, ele é reconhecido como um grande mestre de Dzogchen, e Yongtse Rinpoche, que foi seu principal professor, que é o nosso mestre, que de modo muito direto nos acompanhou em toda essa jornada, espiritualmente, ele nos acompanhou tanto enquanto esteve em vida e também depois de sua passagem. Nós dedicamos o estudo do livro à sua memória e seu ensinamento principal também é o Dzogchen. E, como eu sempre repito, a última instrução pública que o Tenzin Wangyal Rinpoche disse que recebeu do Yongtse Rinpoche foi uma instrução de Dzogchen, em que ele nos indica, né, os praticantes do bom, que primeiro a gente se conecte com Tapiritsa. Tapiritsa é este mestre, este Buda da nossa tradição, que se apresenta na forma de um menino, que é o principal detentor o transmissor, melhor dizendo, o principal transmissor dos conhecimentos do Dzogchen em uma das linhagens principal, que é a Nyanju Shanshun. Então, esta foi uma instrução, nos conectarmos com Tapiritsa e também praticarmos o que é, no final das contas, a grande prática do Dzogchen, que é a não prática, que é a não prática, ou seja, que é o descanso, que é o deixar estar, que é o deixar ser, que é o não agir. Claro que é muito difícil e ao mesmo tempo muito simples, isso é o espantoso da nossa tradição, mas a instrução
não é para elaborarmos, não é para criarmos, não é para sequer recitarmos mantra ou fazermos prostrações. A última instrução pública do Yongtse Rinpoche para o Tenzin Wangyal Rinpoche foi descansar no estado natural por meio dessa instrução direta muito precisa que é deixe estar, deixe ser. Então, a gente pode olhar para o nosso corpo, olhar para a nossa mente, olhar para as nossas falas, olhar para tudo que surge dentro de nós e fora de nós e simplesmente deixar as coisas acontecerem e descansar enquanto a gente contempla esse desenrolar mágico das coisas, o desenrolar mágico das nossas respirações, dos pensamentos que surgem, os pensamentos bons, os pensamentos ruins. A gente não se apega a nenhum deles e a gente não rejeita, a gente deixa eles serem. Se temos incômodo no corpo, nós observamos e deixamos. Deixamos estar, deixamos ser. E se nós conseguirmos descansar nessa contemplação do desenrolar das coisas, elas se autoliberam. A dor se autolibera, o obstáculo se autolibera, a angústia. E se a gente não consegue, a gente pede as bênçãos dos nossos mestres, dos nossos professores, de Ongtsin Rinpoche, de Tenzin Wangyal Rinpoche, de Tapiritsa, e com a bênçãos deles, com a proteção deles, com o apoio deles, a gente então dá início a mais uma sessão de estudo aqui do nosso livro, como eu disse, talvez a última. E já deixo um spoiler aqui, a Andrea já está planejando algo, possivelmente não para este ano, né? Nós já estamos quase no final, aí já entramos em ritmo de outubro, novembro, dezembro, mas para o próximo ano ali a gente deve ter um novo ciclo longo de estudos, a gente vai escolher um livro, porque foi uma experiência muito boa estar com vocês aqui, né? Mas conta também que eu pedi umas mini sessões para a gente não ficar com tantas saudades. É verdade, é verdade. A ideia é que nós possamos fazer neste período, até o início do próximo estudo, no ano que vem, que a gente possa fazer alguns encontros, alguns mini estudos, alguns encontros pontuais, assim, a gente vai escolher alguns textos, algum material para estudarmos juntos, então, nesse período, porque realmente acho que apoia muito a prática conjunta, né? Estamos aqui toda semana. Que Então, André, boa notícia, que boa boa notícia. notícia. Estou aqui respirando aliviada. Inclusive, desculpa atrasar um Não, pouquinho aí o começo da atividade, aproveitando a André e você juntos. Essa notícia aí que vocês trouxeram é maravilhosa. Inclusive, esse aspecto histórico, né, da tradição, que esse livro nos propiciou, se de alguma maneira alguns desses textos que vocês estão pretendendo trabalhar até o ano que vem, até o início do ano que vem, se for algo histórico também, exatamente da história, porque, olha, eu acho é muito bom você ter revivido aquele contexto onde estas coisas foram construídas, né? Coisas que eu estou dizendo, ideias, lutas, determinação. Ah, encantador, encantador. essa aqui é a Estou bem ideia. feliz. A gente vai escolher um texto que nos ajude a compreender mais a nossa tradição, Que talvez bom. a história de algum mestre, a história de algum ciclo de ensinamentos, né? Mas eu também gosto bastante, Cida, dessa abordagem histórica, e acho que isso conecta, né? Nos conecta com a linhagem, Sim, nos conecta com a tradição. sim. Então, vamos seguir aí com encontros pontuais até o final do ano e depois com um estudo mais estruturado no ano que vem.
E se Que alguém tiver ótimo. alguma sugestão de um texto, pode enviar para a gente, nós estamos abertos, né, Tiago? Uhum. Isso, é verdade. Nós somos um grupo aqui de estudos, eu acho que é isso que foi se conformando. Então, se vocês tiverem também alguma sugestão, alguma curiosidade, se quiserem se aprofundar em algo, eu acho que a gente pode fazer isso juntos. Tá ótimo. Mas então vamos lá, vamos terminar de conhecer aí a situação atual, ou mais ou menos atual, né? Porque o livro foi publicado em 2022, dos principais personagens que nós acompanhamos. Então, nós vimos ali no ano no encontro passado toda a atualização sobre o Aung San Rinpoche e sobre o Sanjie Tenzin, que veio a ser o 33º Menri Tenzin. E agora, então, vamos conhecer um pouquinho mais dos outros personagens, começando aqui pelo Santen Karmai, que é um dos três protagonistas, né? Um dos três monges. E então vamos lá. Santen Karmai, ao final de sua bolsa de estudos de 3 anos da Fundação Rockefeller, Santen Karmai permaneceu em Londres para aprender sânscrito e começou a escrever uma história da religião Bon. Seus esforços o tornariam o primeiro tibetano a alcançar fama acadêmica internacional. Ele obteve um mestrado em filosofia em 1966 pela School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres. Ele dominou o francês e em 1981 e ingressou no Centre National de la Recherche Scientifique em Paris. Santen Karmai obteve um doutorado em 85 pela Universidade de Londres. Eventualmente casou-se com uma inglesa, a Heather Stoddard, que é uma tibetóloga. Eles tiveram um filho, Ozer Rowan Karmai. Santen e Stoddard se divorciaram. Em 1990, ele recebeu a medalha de prata do CNRS por sua pesquisa sobre o Tibete. Em 96, ele foi eleito presidente da International Association of Tibetan Studies, tornando-se o primeiro tibetano a ocupar o cargo, que manteve até 2002. Toda a edição de outubro de 2008 da revista científica francesa, que eu vou ler em português, né, Revista de Estudos Tibetanos, foi dedicada a ele. Ele é autor de inúmeras obras acadêmicas sobre a história tibetana, escrevendo em inglês e francês e viaja pelo mundo ministrando palestras. À medida que abraçava o método do científico, distanciava-se cada vez mais da visão religiosa do mundo, sustentada por seu amigo Sandier. Então, nós lembramos que na história, desde jovens, eles vieram da mesma região, o Santen e o Sandier eram ali um yin and carne, né? Eles eram muito próximos, embora já ficasse claro também pelo modo como os narradores nos apresentaram suas histórias, que o Sanjay, que veio a ser sua santidade, era mais devoto, mais religioso, enquanto o Santen era mais intelectual. E isso se depois desdobrou na história de cada um. Então ele, o Santen, passou a ver o bom sob a ótica de antropólogos e historiadores, uma perspectiva que às vezes entrava em conflito com a visão tradicional do bom. Apesar das diferenças, sua santidade e Santen Karmai permaneceram amigos por toda a vida. Após a morte de sua santidade, Santen Karmai escreveu uma homenagem ao amigo em sua página no Facebook, datada de 16 de outubro de 2017. E essa postagem dizia: Sua Santidade, Lungtop Tempa Nima, incentivou muitos de seus alunos, após a conclusão dos estudos, a voltar ao Tibete, quando ele foi reaberto no início da década de 80, para ajudar a reconstruir mosteiros destruídos durante a Revolução Cultural. Em minha opinião, isso teve uma influência benéfica de longo alcance na restauração do que foi perdido, não apenas para o povo Bompo, mas para o povo tibetano como um todo.
Para reforçar essa iniciativa, ele empreendeu visitas ao Tibete para orientar seus alunos que estavam lá em missão. Pessoalmente, ele foi meu amigo mais próximo desde a infância, e sua morte, embora esperada, é uma perda tremenda para mim. A vida nos levou por caminhos diferentes, mas permanecemos próximos e respeitosos com os compromissos um do outro. O irmão de Santen, Soko, e sua mãe, Zinmo, imigraram para Londres. Zinmo morreu em 1979, em Chichester, no Reino Unido. O pai de Santen, Tsega, morreu durante a Revolução Cultural. A data e as circunstâncias de sua morte são desconhecidas pela família. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que o Santen continua vivo. Talvez aí, se alguém tiver facilidade e não for distrair, e puder dar uma pesquisada, tentar ver se tem alguma biografia na Wikipedia ou em algum lugar do Santen Karmai. De qualquer modo, até 2022 ele estava vivo, sim. Tempa Uoser. Após escapar do Tibete, Tempa Uoser viveu em um campo da Cruz Vermelha para refugiados tibetanos em Dorpata, uma cidade próxima à região étnica tibetana nas montanhas do norte do Nepal. Ele nunca retornou à vida monástica. Casou-se com Nyingma Shoidon, uma viúva com um filho. Juntos tiveram 5 filhos. Seu enteado, Khenpo Tempa Yongundrum Rinpoche, tornou-se abade do mosteiro Triten no Butse, em Katmandu, tornando-se o associado mais próximo de Ongtsen Tenzin Nandak Rinpoche. Temple Wasser ganhava vida cultivando batatas, a única cultura possível a 3.500 metros de altitude. Ele transportava as batatas até o vale para vendê-las e usava o dinheiro para comprar sal. Trocava o sal por manteiga, cevada, milho e outros itens essenciais. A agricultura e o comércio eram difíceis e mal rendiam o suficiente para sustentar a família. Seus filhos, que obtiveram educação ocidental em escolas públicas, deixaram a fria e remota Dorbatã assim que puderam e conseguiram empregos em Katmandu, nos Estados Unidos e na Europa. Aliás, e na França. Tempa e sua esposa mudaram-se para Katmandu, onde viveram em um apartamento moderno até a morte de Tempa, em 4 de julho de 2020, aos 84 anos. Seu irmão, Tempa Wangal, permaneceu no mosteiro Menri, no Tibete, pelo resto da vida. Ford. Após sua captura, em 1950, o operador de rádio britânico Robert Ford foi acusado de espionagem, disseminação de propaganda anticomunista e do assassinato de Geda Lama, um enviado chinês encarregado de apresentar um plano de paz de 10 pontos ao Dalai Lama. Antes da invasão, autoridades tibetanas haviam se recusado a permitir que Geda Lama seguisse para Lhasa, então ele permaneceu em Shandu, onde conheceu Ford. O emissário chinês adoeceu gravemente e pediu cuidados médicos a Ford, baseado em uma impressão equivocada. Ford não tinha treinamento médico, mas possuía alguns curativos e medicamentos que havia usado para ajudar outros tibetanos. Esses poucos gestos de boa vontade lhe deram uma reputação imerecida entre os tibetanos de Shamdo como curandeiro. Ford recusou o pedido do emissário porque temia ser responsabilizado caso o Gedalama morresse, Gedalama. Ford acreditava que havia a possibilidade de Gedalama ter sido envenenado, pois muitos oficiais tibetanos teriam motivos para querer sua morte. Os chineses culparam Ford mesmo assim. Ele passou 5 anos em prisões em Kangze e Chongqing, vivendo sob constante medo de ser executado. Foi interrogado incessantemente e os chineses tentaram quebrar sua resistência. Ele não pôde enviar uma carta aos pais até 1954. Nesse ano, foi julgado e condenado a 10 anos de prisão. No ano seguinte, foi libertado e expulso. Em 1957, Ford publicou Captured in Tibet, no Reino Unido, um livro sobre suas experiências em Shamdo e no cativeiro. Nos Estados Unidos, foi lançado com o livro Wind Between the World,
Words. O livro foi reeditado em 1990 com um prefácio do Dalai Lama. Ford ingressou no serviço diplomático de Sua Majestade em 56 e ao longo da carreira ocupou cargos na Foreign Office em Londres, Vietnã, Indonésia, Estados Unidos, Marrocos, Angola, Suécia, França e atuou como cônsul-geral britânico em Genebra, Suíça. Ao se aposentar em 83, recebeu a condecoração Comandante da Ordem do Império Britânico. Em 1956, casou-se com Monica Tebbett, sua amiga de infância. Foram casados por 55 anos e tiveram 2 filhos. Após a aposentadoria, Ford tornou-se um ativo defensor do governo tibetano no exílio. Em 92, o governo indiano o colocou em prisão domiciliar, interrompendo uma turnê de palestras pelo país, porque suas conferências coincidiam com a visita oficial do então primeiro-ministro Li Pen, o primeiro-ministro chinês Li Pen. O governo indiano temia que as palestras ofendessem os chineses. Quando foi preso e encarcerado pelos chineses em 1950, Ford ainda não havia recebido seu salário do governo tibetano. Em seu 90º aniversário, em 27 de março de 2013, o governo tibetano no exílio finalmente lhe entregou o pagamento atrasado, uma nota de 100 Tanzrang, a moeda tibetana da época de sua captura, que daria cerca de US$ 90, em uma cerimônia em Londres. No mês seguinte, o Dalai Lama concedeu a Ford o prêmio Luz da Verdade da International Campaign for Tibet, em Friburgo, na Suíça. Ford faleceu em 20 de setembro de 2013 em Londres. Que história desse homem, hein? Não sei se vocês se lembram, né? Quem acompanhou, então, assim, ele foi um personagem fundamental para introduzir o Ocidente no Tibete e para introduzir o Tibete para o Ocidente. E depois para formar o governo no exílio. David Snellgrove. O estudioso britânico e tibetólogo David Snellgrove continuou a escrever inúmeros livros e artigos acadêmicos sobre religião e cultura tibetana após o término da Bolsa Rockefeller de 3 anos para seus convidados tibetanos. Em 1966, ajudou a fundar o Institute of Tibetan Studies em Tring, em Hertfordshire, ao norte de Londres, mais conhecido como Tibet House. Em 1968, Snellgrove, católico, foi nomeado consultor para o budismo no Vaticano. Olha que interessante. Em 1975, visitou o Mosteiro Menri, em Dolange, onde ficou satisfeito e impressionado ao encontrar uma comunidade bom e próspera, onde Sua Santidade, auxiliado por Yongtse Tenzin Nandak Rinpoche, supervisionava cerca de 30 monges. Durante a visita, Snellgrove passou a maior parte do tempo lendo. Passou a maior parte do tempo lendo textos históricos Bompa com seu velho amigo Sanji, agora Sua Santidade, o Abade de Menri. Em 85, Snellgrove realizou seu desejo de se mudar para a Itália e estabeleceu residência permanente em sua propriedade em Torre Pellice, perto de Turim. Nunca deixou de viajar, fazendo repetidas visitas à Índia, Nepal, Butão, Indonésia, Malásia, Tailândia, Camboja e Estados Unidos. Com o avanço da idade, viajar e viver de forma independente tornou-se cada vez mais difícil, e ele se mudou para a casa de um amigo, o Carl Stacey, na vila vizinha de Pineloro. Lá desfrutava de charutos, bons vinhos e da companhia de seus gatos, Ti 1 e Ti 2. Ele nunca se casou. Em 2014, o Departamento de Arte e Arqueologia da School of Oriental and African Studies da Universidade de Londres criou uma nova cátedra sênior em arte tibetana e budista, com o nome de David Snellgrove. Sempre um católico devoto, Snellgrove faleceu em Pinerolo na Sexta-feira Santa, 25 de março de 2016. As suas cinzas foram depositadas ao lado de um mosteiro budista próximo ao Angkor, Camboja. Quem sabe a gente não leia algum texto do Snellgrove, né? Dalai Lama.
Dalai Lama, o homem cuja família cuidou de Tenzin enquanto ele estava no campo de concentração chinês, ajudou a esconder o relicário bom e auxiliou na fuga de Tenzin. Passou anos em uma prisão chinesa. Assim que as autoridades chinesas descobriram que Tenzin havia escapado, Dashui foi imediatamente suspeito de tê-lo ajudado. Informantes entre os nômades contaram aos chineses sobre o poderoso simbolismo do relicário e seu grande valor para os Bonpos. O relicário eram os restos mortais de Neil Sharabi Gyaltsen. Os oficiais chineses queriam saber onde estava o relicário e como Tenzin havia escapado. Dachau se recusou a falar e foi torturado, preso e torturado. Ele nunca revelou o local onde estava escondido. Após sua libertação, foi constantemente assediado pelas autoridades locais. O assédio tornou-se insuportável e ele se mudou para uma área próxima ao Monte Kailash. No caminho, encontrou Tsuan, o monge de Menri que também havia sido incumbido de guardar o segredo do relicário escondido. Tsuan juntou-se a Dashoi e passou a fazer parte de sua família. Dashoi armou sua tenda perto de um acampamento militar chinês, onde sobreviveu fazendo pequenos trabalhos para os soldados. Sua confiabilidade lhe rendeu respeito e a confiança dos oficiais chineses, que souberam de suas dificuldades com as autoridades na região do lago Terinamtso. Antes de desmontarem o acampamento, os oficiais deram a Dachoi uma carta autorizando a retornar à área do lago Terinamtson. Ele voltou para a região do lago e mostrou a carta às autoridades locais. Nunca mais foi assediado. Menri, no Tibete, estava em ruínas, mas vários monges sobreviventes do mosteiro começaram a procurar o relicário. Eles procuraram Dachoi no início da década de 80 e perguntaram sobre seu paradeiro. Dachoi se recusou a contar. Em 1985, os chineses haviam amenizado a perseguição religiosa. Um funcionário do Partido Comunista Tibetano abordou Dachoi e falou sobre a nova política. Dachoi suspeitou que o governo estivesse tentando enganá-lo para revelar seu segredo. Essa desconfiança o fez se preocupar com a segurança do relicário, deixado em uma caverna que ele não visitava havia 2 décadas. Ele pediu a Tsuan que fosse até a caverna verificar se o objeto sagrado estava seguro. Tsuan informou que não conseguiu encontrar o relicário. Pensou que alguém deveria tê-lo levado. Alarmado, Dachoi decidiu visitar a caverna pessoalmente. Se o relicário tivesse sido encontrado, ele raciocinou, boatos sobre a descoberta já teriam se espalhado, mas não havia nenhum rumor. Ele entrou na caverna e encontrou um tapete de esterco de animais, mas nenhum sinal da relíquia sagrada. Começou a cavar e finalmente descobriu o relicário, escondido de possíveis saqueadores pelos excrementos dos animais que haviam habitado a caverna. Finalmente convencido de que a política do governo chinês agora tolerava a religião, Dachoi retirou o relicário da caverna e o levou para Nagchuka, a capital regional. O governo prometeu garantir que o relicário fosse entregue às autoridades religiosas adequadas e concedeu a Dachoi um prêmio de preservação histórica. Quando se soube que o Niame Kundun havia sido encontrado, todos os mosteiros bons sobreviventes no Tibete reivindicaram sua posse. O governo chinês decidiu que ele deveria ser devolvido a Menri, que seria reconstruído para abrigar o relicário sagrado. Tenzin foi reunido ao relicário quando visitou o Tibete em 1986. Ele permanece em Menri, no Tibete, exposto em uma vitrine com as 3 lamparinas de manteigas douradas em uma sala trancada, reservada para os objetos sagrados. Esse livro nos trouxe muita informação também sobre as questões políticas envolvendo o Tibete e a China, e algo que me chama muita atenção é que as coisas não são preto no branco, né? Tem nuances, e essa história aqui do relicário, enfim, mostra como a história é, ela é cíclica, né? Ela tem momentos, tem uma mensagem aqui, deixa eu só me ver. Ali compartilhou então as obras, as principais obras do Snellgrove. Pois vamos dar uma olhada. A sugestão da Andrea é que a gente faça a leitura no ano que vem do livro
de um livro dele, né, que são os Nove Caminhos do Bom. Eu acho que a gente vai por aí, então. Mas até lá, a gente vai estudar algumas coisinhas mais. Agora, esse livro, Os Nove Caminhos do Bom, ele é muito interessante, para a gente conhecer de modo bem aprofundado os, os nove caminhos, né, as diferentes práticas do bom, que vão desde as práticas mais xamânicas mesmo, de adivinhação, astrologia, adivinhação, ritos funerários, depois passando pelo Tantra e chegando no Dzogchen. Eu tenho esse Tiago, livro. Diga, isso que eu ia perguntar, tem como a gente adquiri-lo? eu acredito que sim, mas ele não tem em português, só tem em inglês. Não sei se pode ser uma dificuldade, mas ele deve estar disponível na Amazon. Mas, né? Infelizmente não temos em português. Mas quem sabe pode ir trazendo trechos, né? Isso, a ideia é que a gente possa traduzi-lo e fazer Uhum. essa leitura assim. Então, ó, eu acho que a gente vai encaminhando aí para ele, né? Eu não queria deixar esse spoiler e bater esse martelo, porque ainda a gente vai definindo, mas a sugestão da Andréia e eu concordo, embora eu diga já desde de antemão, eu não tenho competência para, enfim, explicar muitas das coisas que estão ali. Então a gente vai ler juntos e aprender juntos. E dúvidas, eventualmente, depois a gente pode tirar com o próprio Guest Dema. Acho que pode ser bem interessante. Nangchang-po, poderoso líder tribal que pegou em armas contra os chineses e prometeu entregar armas fornecidas pela CIA aos monges fugitivos, nunca mais foi visto por ninguém entrevistado para este livro. Vários entrevistados disseram acreditar que ele foi morto em uma emboscada cerca de 3 meses depois que suas tropas foram derrotadas pelos chineses. Esse Nang Champo foi um guerreiro, né, um líder tribal lá da região de Kan, que participou daquela resistência inicial dos Bompos, dos tibetanos como um todo, frente à invasão chinesa. Shadur Sonam Sampo, que ajudou Tenzin a adquirir terras em Indolange, acabou sendo escolhido como um dos dois representantes bons na Assembleia dos Deputados do Povo Tibetano, do governo tibetano no exílio. Ele serviu de 82 a 2001. Foi a escolha do Dalai Lama para o Comissário-Chefe de Justiça, cargo que ocupou de 2002 a 2004. Ele está aposentado e vive atualmente em Dolange. Está repetindo aqui. O Eugene Smith. Eugene Smith, o estudioso americano que fez uma visita surpresa aos três monges Bon em Londres, aposentou-se da Biblioteca do Congresso em 1997. Então, esse é aquele personagem lá que foi muito importante para preservar os livros, ele fez várias cópias, né? Ele e Leonard van der Kuljip, professor de estudos tibetanos e do Himalaia da Universidade de Harvard, fundaram em 99 o Tibetan Buddhist Research Center, hoje chamado de Buddhist Digital Research Center, para digitalizar os 12 mil volumes de textos tibetanos que Smith ajudou a reunir. Desde então, o centro digitalizou mais de 15 milhões de páginas de textos de todo o mundo budista. Esses textos estão disponíveis online no centro, no site do centro, que é o site que está aqui, tbrc.org. Smith reuniu a maior coleção de livros tibetanos fora do Tibete. Ele faleceu em 2010. O obituário do centro dizia: por décadas, Smith foi universalmente reconhecido entre os estudiosos do Tibete em todo o mundo como decano dos estudos tibetanos. Essa reputação indiscutível e esplêndida no campo se deve às extraordinárias conquistas de Smith na preservação e disseminação da literatura tibetana. Seu conhecimento incomparável da história religiosa tibetana, sua dedicação em tornar a literatura tibetana universalmente acessível, especialmente para os tibetanos, e a assistência generosa e incansável que ele prestou aos estudiosos em todo o mundo
por mais de 40 anos. A Romila Kapoor. Romila Kapoor, a jovem indiana que liderou o primeiro grupo de famílias Bompos desesperadas até o local do novo assentamento Bom e Dolange, casou com Ashok Dhawan em 71. Eles se mudaram para os Estados Unidos, onde nasceu sua filha. Retornaram à Índia em 85. Romila havia perdido o contato com a comunidade Bompo, mas sua santidade, Lugtok Tenpa Nyingma, conhecido neste livro como Sanjaya Tenzin, o 33º Menri Trenzi, nunca esqueceu em seu papel crucial na fundação do Tobjal Sarpa. Eles se reencontraram em 2002 após um encontro casual entre a filha de Romila e um benfeitor americano em Nova York. Ao saber do paradeiro de Romila por meio do benfeitor, Sua Santidade telefonou para sua residência em Nova Delhi. Romila quase deixou o telefone cair ao ouvir a voz de Sua Santidade. Ele a procurava havia quase 15 anos. Após a ligação, uma delegação do mosteiro Meher, na Índia, chegou à porta de Romila com um convite para visitar Meher, que ela aceitou. Sua primeira parada a caminho de Dolange foi em Calca, onde Sua Santidade a recebeu junto com seu marido e uma comitiva completa de autoridades bom. No dia seguinte, seguiram para Dolange, onde toda a aldeia saiu para recebê-los. Durante quase todo o dia, moradores, hindus e bompos passaram para ver a mulher em que tantos confiaram para tornar o assentamento bom uma realidade. Romila faria pelo menos outras 6 viagens a Tobjal Sarpa. A última foi para participar das cerimônias fúnebres de Sua Santidade em 2017. Ela e o marido vivem em Nova Delhi. A história dela me tocou bastante nesse livro. Mosteiro Menri, Índia. O Mosteiro Menri, na Índia, é um próspero centro religioso e cultural que supervisionava a expansão constante do bom. Menri, Índia, tornou-se um farol para aqueles que desejam estudar com os maiores estudiosos do bom ou servir a religião bom. Para chegar a Menri, jovens homens e mulheres arriscam suas vidas, assim como Tenzin fez, cruzando o Himalaia e evitando guardas de fronteiras chineses e nepaleses. Além do desejo de estudar com mestres bom, eles não diferem dos tibetanos que continuam a fugir de seu país, apesar de algumas das restrições de fronteira mais rígidas do mundo. Mais de 100 mil tibetanos seguiram Dalai Lama para o exílio nos anos seguintes ao levante de Lhasa. A maioria foi dispersa em campos de refugiados espalhados pela Índia, Nepal e Butão. Ao longo dos anos, tibetanos continuaram a escapar em pequenos grupos e estima-se que mais de 150 mil viviam fora do Tibete em 2020. Alguns dos que escaparam se formaram em Menri, Índia, e se espalharam pelo mundo. Menri, Índia, formou sua primeira turma de geshes em 86, cada um tendo completado 13 anos de estudo. Os graduados levaram o bom para as Américas, a Rússia, a Europa, incluindo Canadá, Estados Unidos, México, Brasil. O Brasil aqui é a linguiça. Polônia, Rússia, França, Reino Unido e Itália. Uma tradição antes tão obscura que era conhecida apenas por estudiosos fora das áreas culturais tibetanas, o bom agora é praticado na Ásia, Europa Oriental, Ocidental, América do Norte, América do Sul. Apesar do ressurgimento dramático do bom, ele continua pequeno em comparação com outras tradições espirituais e ainda é relativamente desconhecido do público em geral. Esse é um ponto interessante, né? Quando a gente fala é, que a gente que a gente pratica o bom, as pessoas não têm ideia. Então a gente fala, a gente pratica o budismo, né? Budismo tibetano, que ainda assim muitos não têm ideia do que é. Mas o bom é ainda mais desconhecido. Então, eu acho que nós somos muito abençoados por ter encontrado essa tradição e poder ter ensinamentos com os nossos professores, encontros semanais com a Geshe Dema, ter essa sanga que se apoia. Isso é muito, muito auspicioso. Embora os bompos evitem fazer proselitismo, o crescimento do bom tem sido rápido. Antes da década de 90, não havia organização bom na América do Norte. A primeira foi estabelecida em Houston, Texas. Desde então, organizações bom foram fundadas na Virgínia, Califórnia, Colorado, Nova York, Pensilvânia
Minnesota, México e Canadá. O Bom tem sido especialmente vibrante no México, onde adeptos construíram o templo de 307 metros quadrados e 40 metros de altura, perto da cidade do Vale do Bravo, no sul, em um templo menor na cidade de Torreón, no norte. Outros graduados de Maine retornaram ao Tibete, onde ajudaram a reacender o bom em sua terra natal. Seus esforços foram auxiliados por uma mudança na política chinesa na década de 80. Tendo estabelecido controle sobre os mosteiros, os oficiais chineses começaram a vê-los como atrações turísticas. O governo disponibilizou recursos para reconstruir mosteiros danificados ou destruídos durante os anos sombrios da Revolução Cultural. Nos últimos anos, porém, as políticas chinesas em relação aos mosteiros tibetanos voltaram a ser repressivas, e qualquer religião é vista com grande suspeita pelos oficiais comunistas chineses. Em 77, o governo tibetano no exílio atendeu a um pedido da comunidade Bon para ter a mesma representação no parlamento tibetano concedida às 4 escolas budistas oficialmente reconhecidas. No ano seguinte, o governo deu um reconhecimento formal à sua santidade, Lungtok Tenpa Nima, conferindo ao chefe do Bon igual status aos líderes das escolas Gelug, Sakya, Kagyu e Nyingma do budismo tibetano. Menri cresceu para incluir um convento com cerca de 90 monjas, permitindo que elas também obtenham o grau de Geshe. E nós acompanhamos, né, uma das professoras, uma das professoras que se formou nessa primeira turma de monjas de Geshe, que nos concedeu ensinamento pela Ling Mincha. Em 2020, havia 120 crianças em orfanato do mosteiro, 300 crianças Bompo na Índia e no Nepal, frequentando uma escola interna e cerca de 150 monges. A comunidade leiga, ao longo do tempo, se expandiu para várias centenas, mas nos últimos anos diminuiu, à medida que as crianças atingiram a maioridade e buscaram oportunidades no mundo exterior. A população leiga do assentamento, lá do Mosteiro Menri, em 2020 era de 140 pessoas. O Mosteiro Drepung, em Lhasa. O outrora imponente Mosteiro Drepung, em Lhasa, onde Santen Karmai e Sua Santidade estudaram, está bastante reduzido. Esse mosteiro não é um mosteiro bom, é um mosteiro Gelug. Os chineses destruíram 40% de seus edifícios. Mesmo com a destruição, o que resta ainda se espalha por vários acres. A maioria de seus monges foi presa ou torturada. O grande mosteiro, que já abrigou mais de 7.000 monges, agora está limitado a cerca de 300. O governo chinês tem interesse em fomentar o turismo e fez alguns reparos, instalando água encanada e eletricidade. A maioria dos edifícios, porém, está em ruínas ou em mau estado. Apesar dos esforços do Partido Comunista Chinês para controlar o mosteiro, os monges de Drepung continuam defendendo sua religião. O mosteiro foi fechado em 2008 após protestos liderados por monges em Lhasa que degeneraram em saques e incêndios. Foi fechado novamente em 2013 por 5 meses após distúrbios semelhantes. Hoje, a resistência ao domínio chinês permanece generalizada no Tibete, e a China respondeu aumentando a repressão. Nos mosteiros, o governo chinês nomeou administradores cuja autoridade supera a do abade. Cada mosteiro deve se preocupar com informantes e é vigiado por policiais e quadros do partido. Possuir uma foto do Dalai Lama ou seus escritos é punível com prisão e muitas vezes tortura. Em algumas áreas de Lhasa, há quiosques policiais a cada 90 metros. Pelo menos 300 mil soldados chineses estão estacionados no Tibete e dezenas de bases militares estão espalhadas por Lhasa, cada uma com uma caixa de vidro na entrada contendo um soldado em uniforme de gala segurando um rifle em posição de guarda. Do telhado do sagrado templo Jokan, é possível ver soldados realizando exercícios no topo de um prédio vizinho, seus gritos facilmente audíveis. A repressão é especialmente evidente ao redor de Jokhan, local de várias autoimolações em protesto contra o domínio chinês.
Pelo menos 157 pessoas, em sua maioria monges e freiras, atearam fogo a si mesmas entre 2009 e janeiro de 2021 em todo o Tibete e China, segundo a International Campaign for Tibet. O movimento Free Tibet e a resistência continua, né? Assim como a repressão chinesa. É isso que os autores estão nos dizendo. E é fato. A profusão de barracas com comerciantes vendendo de tudo, de chubas a serviços de adivinhação, que antes lotavam o Barcor, as ruas ao redor de Jokam, desapareceu, removida por decreto chinês. O governo obrigou os vendedores a se mudarem para prédios em áreas poucos frequentadas por turistas ou tibetanos. Em 2014, comerciantes nesses novos locais relataram queda drástica nas vendas. O Bacur só pode ser acessado por postos de controle com detectores de metal. Todos os fósforos e isqueiros são confiscados. Se o controle intenso tem como objetivo enfraquecer a devoção religiosa tibetana, há poucas evidências de sucesso para o visitante casual. Em qualquer dia em Lhasa, centenas de fiéis podem ser vistos circunvagando ou circunambulando o Palácio Potala, vazio desde que o Dalai Lama partiu há 6 décadas. Peregrinos ainda lotam a entrada de Jokam, prostrando-se na Praça da Pedra para acumular mérito espiritual, usando almofadas de pano e couro nas mãos para protegê-las enquanto deslizam repetidamente sobre a superfície dura. Eles ignoram os policiais que caminham entre eles anotando em suas pranchetas. Ninguém sabe o que os policiais escrevem, tornando a sua presença ainda mais intimidadora. O governo chinês faz pouca distinção entre bom e budismo. Afirma que a religião deve servir ao Estado e vê o Dalai Lama como uma ameaça ao seu domínio sobre o Tibete, chamando-o de separatista que busca separar o Tibete da China. Apesar da negação do Dalai Lama, que afirma apenas querer preservar a cultura e a religião tibetanas. Imagens e gravações do Dalai Lama são proibidas no Tibete. Em dezembro de 2003, o líder dos cânticos do mosteiro Drongna, no centro do Tibete, foi condenado a 18 anos de prisão por possuir fotos do Dalai Lama e gravações de seus ensinamentos. Embora os Bonpos venerem o Dalai Lama, eles são menos propensos a atos abertos de protestos. Das 4 escolas do budismo, os Gelug têm sido os mais ativos nos protestos e autoimolações que periodicamente eclodem no Tibete. Apesar da hostilidade aberta do governo chinês à religião no Tibete, o budismo tem seguidores entre a maioria Han na China e alguns na China central se converteram ao Bon. Jornalistas estrangeiros são amplamente proibidos ou autorizados apenas sob rígido controle. Jornalistas tibetanos são regularmente presos. Postos de controle com policiais e soldados armados com armas automáticas são abundantes nas principais rodovias. A identificação é sempre exigida e estrangeiros devem apresentar passaporte. Um bilhete é emitido em cada posto com a hora da chegada e verificado próximo. Chegar cedo demais resulta em multa por excesso de velocidade, causando filas de carros e caminhões parados à beira da estrada, aguardando o tempo necessário para prosseguir. Chegar tarde demais pode resultar em um interrogatório sobre o paradeiro do motorista. Então, mostrando como que está o controle em Lhasa. E, acho que por fim, o Mosteiro Menri, o original Mosteiro Benri no Tibete. Na década de 80, o governo chinês suavizou sua hostilidade à religião e ajudou a financiar a parte da reconstrução dos mosteiros sobreviventes, incluindo o Menri original, gravemente danificado durante a Revolução Cultural de 66. Antes de 59, havia cerca de 6.500 mosteiros no Tibete. Hoje, resta apenas uma fração desse número. Uma pesquisa publicada em 2003 encontrou apenas 90 mosteiros e santuários Bon na região autônoma do Tibete. Muitos foram reconstruídos nos últimos anos, incluindo 30 na área de Kham. Após a breve flexibilização das políticas repressivas nos anos 80, as restrições voltaram quando facções linhadoras do Partido Chinês, comunista chinês, ganharam força.
A reconstrução não autorizada de mosteiros foi proibida, o número de monges e freiras em mosteiros foi limitado, restrições foram impostas à entrada de jovens nos mosteiros, membros do Partido Comunista Tibetano foram proibidos de praticar religião e comitês de gestão democrática foram colocados no controle de cada mosteiro para garantir a supervisão estatal. Menri foi construído e uma estrada foi aberta na montanha para facilitar o controle chinês no local remoto. Um prédio do governo, aparentemente uma delegacia, estava em construção logo abaixo do mosteiro em 2014. Visitantes naquele ano foram alertados por seus guias a evitar perguntas incisivas, devido à presença de espiões entre os monges, que relatariam às autoridades chinesas. Todo monge que conversa com o estrangeiro pode esperar ser interrogado pelas autoridades sobre a conversa. E o Menri Tenzin, o atual Menri Tenzin, né? Após a morte de Sandia em 2017, o sucessor de Sua Santidade teve que ser escolhido pelos métodos tradicionais, mas esses métodos não eram usados havia meio século. A responsabilidade de redescobri-los caiu sobre Menri Lompo Trinley Nyingma, o professor principal do mosteiro. Ele passou semanas consultando lamas mais velhos, contando principalmente com Yongtse Tenzin Nandar Rinpoche, um dos poucos lamas vivos que ainda participaram da escolha do 33º abade do Menri. Enviou emissários ao Tibete para obter informações dos lamas Bonpos mais antigos. Lompo Trilem Nima reuniu os procedimentos antigos e enviou a versão final para aprovação de lamas no Tibete e no Nepal. Em seguida, registrou suas descobertas para que as gerações futuras não precisem repetir a pesquisa. Para evitar a influência chinesa, os candidatos tinham que ser de fora do Tibete. Isso restringiu a seleção a candidatos do mosteiro Menri, na Índia, e do mosteiro Triten Norbutse, no Nepal. Entre os geshes desses dois mosteiros, que ainda eram monges vivendo fora do Tibete e dispostos a ser considerados, foram encontrados 64 candidatos qualificados. Um processo foi elaborado para permitir que as divindades protetoras, Yeshualmo, né, a gente sabe pela história que Yeshidema conta, fizessem a escolha, se pedir algo, melhor dizendo. Na presença de pelo menos 10 monges, Lompon Trilha Enigma escreveu cada nome em um pedaço de papel e enrolou dentro de uma bola de tsampa. Cada bola foi pesada para garantir que todas tivessem exatamente o mesmo tamanho. As bolas foram deixadas secar, colocadas em 2 tigelas de cristal e cobertas com um pano de seda multicolorido. As tigelas foram lacradas com cera e colocadas dentro de uma caixa de ferro trancada, que foram guardadas em uma sala dentro do templo. Monges rezaram continuadamente enquanto a caixa permaneceu trancada. Uma semana antes do dia do Ano Novo de 2018, Lopon Trinley Nyingma abriu a sala e levou a caixa lacrada para o salão principal, onde monges e aldeões aguardavam. Ele colocou a caixa diante de uma estátua de Tompa Sherab e retirou as 2 tigelas. Lopontrina Enigma segurou cada tigela e moveu os braços de um lado para o outro em um movimento circular para que as bolas rolassem até que uma única bola caísse sobre um pano de seda. O processo foi repetido e as 2 bolas foram colocadas em uma única tigela, novamente lacrada e devolvida à sala trancada. As bolas restantes foram queimadas. Em 1º de janeiro de 2018, após mais uma semana de orações às divindades protetoras, a tigela restante foi novamente levada ao salão principal. Mais uma vez, a tigela foi sacudida até que uma única bola rolasse para fora e caísse sobre o pano de seda. Antes que a bola fosse aberta, todos os monges presentes juraram lealdade ao monge cujo nome seria revelado. Só então Lopontrila Enigma abriu a bola de Tsampa e leu o nome, Geshe Dawa Darjal, administrador do mosteiro Menri, era o 34º abade do Menri. Um grande aplauso encheu o templo com a leitura do nome. O novo abade de Menri havia sido treinado por sua santidade, Lundok Tenpa Nyingma, e viajado e trabalhado de perto com ele como seu administrador. Diferente de muitos outros candidatos nascidos na Índia ou no Nepal, o novo abade
era da mesma região de âmbito que seu antecessor. A transição suave de liderança após a morte de sua santidade garantiu que a religião continuasse no caminho que ele havia traçado. A religião bom, embora ainda seja uma das menores e menos conhecidas no mundo, estava prosperando em 2023 e segue prosperando em 2025. E assim nós terminamos, amigas e amigos. Este é o fim do nosso livro. Que lindo! Muito obrigada, Tiago, por toda a sua dedicação e a todos que estiveram aqui durante todo esse trajeto. Precisou mudar de horário, né? Por causa do fuso horário lá com o Gueixdema. Ficou mais difícil para algumas pessoas, mas mesmo assim o grupo se manteve e tem as pessoas que estão seguindo pelo Zoom e pessoas de outros países também. Então, muito, muito, muito obrigada, Tiago. Foi muito especial. Nós que te agradecemos, Andréia. Você é a nossa grande incentivadora, você é a nossa grande coordenadora, e sem você a gente não teria o bom florescendo no Brasil como a gente tem. Então, e tudo isso está acontecendo porque tem você aí, com a tua força, nos incentivando. E também a participação das nossas amigos, das nossas amigas aqui. Queria agradecer a cada um que está aqui hoje e que esteve conosco durante todo esse período, que vai assistir depois. Cida, Rosângela, Charles, Lourdes, a Conceição, a Rosa, a Jacinta, a Nicolina, Ali, Robson, enfim, só nomear os que estão aqui agora, mas que todos aqueles que virem esse vídeo, a tradução depois com a Lina, agradecer a Lina também, né, Andréia? E as pessoas Sim, em espanhol que estiveram aí conosco, enfim, acho que é só gratidão, porque todo mundo saiu daqui enriquecido, espiritualmente e também historicamente. sim, sim. E também a Nicolina até queria que a gente fizesse uma prática, mas a gente ficou até meio perdido nessa. O que que a gente faz? Então, eu acho que a maior prática é a gente trazer a tradição no nosso coração e fazer a prática no dia a dia, né? Aproveitar todas as oportunidades. É isso aí, estudar é uma prática importante, é uma prática formal importante no budismo tibetano, né, gente? Os nossos guests aí ficam 13 anos estudando e a gente pega um pouquinho aí desse néctar de sabedoria. Acho que é Ali quer falar algo. Eu gostaria, na verdade, de agradecer por todo o ensinamento que o Thiago compartilhou aqui com a gente. Foi muito legal todos esses dias, a Andrea por proporcionar e compartilhar também as aspirações de que esse livro tenha a possibilidade de vir numa edição em português para que a gente possa. é, Ele é tão lindo, tão maravilhoso para a gente reler, né? É verdade, né? A gente deixa uma aspiração. A Andrea tem contatos em editoras. A gente tem uma tradução, assim, que foi feito com muita ajuda de internet, que precisaria passar por uma revisão profissional, enfim, mas já tem uma base aí para uma tradução, só encontrar as causas e as condições para que isso floresça. Vamos jogar aí no espaço. Vamos jogar no espaço. É Então é isso. isso. Terminamos. Em breve teremos notícias sobre algum estudo pontual e depois para o ano que vem, novo ciclo. Gratidão, Tiago. Gratidão, Lourdes. Muito obrigada. Obrigado, Li. Obrigado, pessoal. Obrigado a Obrigada. todos, pessoal, que faz parte. Nossa Valeu, muito gratidão. obrigado. Ao Felipe, temos que agradecer o Felipe também. Ah, o Felipe está aí, né? É verdade, eu não li. Felipe, você é um companheiro importantíssimo aqui na nossa jornada, sempre apoiando a André, sempre nos apoiando. Enfim, é uma sanga muito bonita que a gente tem aqui, né? É verdade, gente. Desculpa, na hora de agradecer, sempre, às vezes é tanta gente, dá uma emoção que sem querer a gente esquece algum nome. Mas, Felipe, você sabe o quanto isso é importante e nos ajuda com tudo, né? Muito, muito obrigada. É verdade. O Felipe é fundamental. Obrigado, Felipe. Gratidão, gratidão. Tchau, pessoal. Muito obrigada Tchau, por pessoal. tudo. Obrigado.
Até a próxima. Até. Tchau.